Então, pessoal, mais uma coisa que os bombeiros civis precisam estar atentos, né, é com esses acidentes com baterias de bicicletas elétricas. Aqui tem um acidente que parece que ocorreu em um país oriental, não sei se foi no Japão, e onde o rapaz entrou com a bateria de bicicleta, colocou no chão e de alguma forma se rompeu a bateria. Essas baterias são compostas de íons de lítio e ela tem combustão instantânea, né? Em contato com o ar, ela libera substâncias que agravam, aumentam ali a temperatura de uma forma muito rápida, né? Porque o íons queima em alta temperatura, é um material de classe D, né? Materiais pirofóricos, como o magnésio, da roda de magnésio do carro, é um material que queima em alta temperatura, tá? Então, espaços confinados é mais um problema que os bombeiros civis vão ter, porque trabalham em edificações. Pessoas que transportam esse tipo de bateria não deveriam entrar no elevador, né, ou estar em qualquer espaço confinado com essas baterias, por conta disso daí, tá? E esse homem parece que morre 3 meses depois de uma parada cardíaca. Ali, naquele momento, a única coisa que talvez poderia ser feito é ele de costas, né, se agachar num canto da parte do elevador e ficar de costa para aquele fogo, se desse para a pessoa raciocinar, né, a respeito disso, que talvez minimizasse ali o problema, porque ele foi pego de frente, né. Você tem classificações na termometria, eles fazem a medição das temperaturas de acordo com a cor do fogo, né? Esse fogo parece um fogo branco que atinge 3.000 graus de temperatura, mas a gente tem que pegar ali a substância do lítio, do íon de lítio, que ela, quando é eliminada no ar, se converte em outra substância e misturado com oxigênio, ela acaba fazendo essa chama aí que tem uma cor que vai ter uma certa temperatura. Os extintores para isso é muito obsoleto hoje em dia, porque uma bicicleta elétrica, você com um extintor você não consegue apagar se já está acontecendo um incêndio. Então, para um carro elétrico, você já não consegue. E se for utilizar água, há os problemas de explosão desse material, né? Há alguns riscos, né, para você utilizar água. E também você gasta muitos litros de água, né, num jato neblinado para tentar ali apagar. No caso de um veículo, seria uma manta térmica. Agora, o que os governantes precisam entender é que esses carros elétricos, eles não poderiam estacionar em garagens subterrâneas ou qualquer tipo de garagem que tenha instalação de gás GNV, que é o gás encanado, né? Um tipo de GNV que tem nas instalações de gás, que é o gás da cozinha, do chuveiro de alguns edifícios. O correto são esses carros ficarem em determinadas áreas um pouco separados dos outros, até mesmo quando for fazer a recarga nos shoppings. Porque no shopping você tem ali a parte de recarga, um carro do lado do outro. E ali, se acontecer, como já aconteceu, sobrecarga naquele equipamento ou no próprio veículo algum defeito, o carro entrou em chama, ele vai queimar todos os outros ao redor, né? Então, ou precisa ter uma forma de extintor de incêndio que seja fixo, para que acontecendo isso ele já entre em atividade, como se tem algumas cozinhas, né? Tem todo um sistema fixo em algumas cozinhas de extinção de incêndio, né? Já tem ali o extintor classe K, kit, né? Que é para gordura, e eles já são todo ligado com detector de fumaça e tudo. Numa instalação, numa garagem, por exemplo, subterrânea, o que vai ser ativado são os sprinklers, né? Atingiu ali 58 graus, 68 graus, o sprinkler vai ser acionado porque vai estourar ali a substância, né? O mercúriozinho que está ali dentro e uma substância que estoura, né? No momento da temperatura. E ali a água vai cair sobre esse veículo e essa água não vai ser suficiente para poder apagar o fogo e vai causar explosões por conta de ser material lítio, né? De ter um material ali e outros materiais do veículo que podem ser material de alta temperatura. Então, numa instalação numa rede GNV, vai acontecer esse splink vai conseguir talvez diminuir um pouco essa temperatura, tá? Mas eu não vi ainda um incêndio dentro de uma garagem para saber como vai ocorrer quando essa temperatura atingir as tubulações de gás, né?
se essa temperatura é suficiente para derreter uma instalação de gás, se ela vai causar algum problema no gás encanado, né? O primeiro passo para, se acontece isso numa edificação, é desligar o gás geral, né? O central lá. Você tem que saber onde é o central, geralmente fica nas entradas dos prédios. E também existe a parte onde o bombeiro desliga, que é uma caixinha quadradinha que fica próximo a essa central. Mas vai ter gás em toda a tubulação ainda, né, sendo processado. Existem proteções, né? Essa parte de gás ela precisa ser muito bem estudada, né? Porque existem proteções que vai da instalação da edificação para a rua, mas para dentro das edificações são instalações normais. Aí você tem que instalar, verificar válvulas setoriais, tudo que possa fazer naquele momento ter uma estratégia para se combater esse incêndio. O bombeiro militar vai ser acionado, ele com certeza já deve ter essa manta térmica, né? Tem que ter algum tipo de espuma especial, algum tipo de extintor especial para lítio de uma quantidade grande para poder reduzir aquilo ali, mas geralmente vai ser usada a manta térmica. Só que dentro de uma garagem confinada, eles vão estar com a roupa de aproximação, tudo certinho, vai ter aquele problema de visibilidade, vai ter aquela questão, né, da colocação da manta, que não dá para ser só um bombeiro, tem que ser vários bombeiros, né? E às vezes a posição do veículo atrapalha um pouco a colocação dessa manta, né, por conta das pilastras da garagem. Então você tem uma série de coisas que complicam. Para se jogar água, vai ter sérios problemas, porque ele não apaga com facilidade, tem que jogar litros e litros de água para poder reduzir ali a temperatura. Então, uma série de problemas que esses veículos que têm essas baterias de lítio podem trazer. Inclusive, esses dias estava mostrando uma pessoa que dormiu com fone de ouvido e acabou engolindo, né? O fone desceu e a pessoa engoliu. Esses pequenos fones de ouvido também existe ali uma pequena bateria que é de lítio. Até na hora de ser removido, se aquilo fosse rompido, poderia causar uma pequena fagulha ali e causar problemas sérios para a pessoa. Esses fones de ouvido não deixe na mão das crianças, porque a criança mastiga aquilo ali, pode morder aquela bateria e causar um acidente. Baterias de tablet, de notebook, todas essas, muitas empresas de celular recolhem, as autorizadas recolhem e botam isso dentro de um pote de madeira. E é uma hora dessa que aquelas baterias estufadas pode se romper, né? E vazar um material ali e causar um incêndio, né? Um pequeno incêndio no momento assim da noite, sem ninguém ver. É lógico que a rede de sprinkler ela vai fazer o acionamento da VGA, da válvula de governo e alarme. Ela vai fazer o acionamento do alarme da CMI, né? Da onde ficam as bombas de incêndio. Então, com esse acionamento do alarme, vai despressurizar a rede. Pela despressurização da rede, você consegue entender que existe um ponto que o sprinkler está vazando. Essa despressurização, porque você tem um contato visual de rotina do trabalho e você está sempre vendo a rede estabilizada, né? Quando a rede começa a cair pouquinho, é porque tem pequenos vazamentos na rede. Mas quando você conhece o seu ambiente de trabalho, a rede fica pressurizada. Não é comum a bomba ficar toda hora ativando, a jockey ficar toda hora regulando a pressão da bomba de incêndio. Não é comum, tem algum vazamento que precisa ser reparado. Mas geralmente ela fica estacionada, né? No caso onde eu trabalho é 55, aí ela às vezes desce um pouquinho, quando desce para baixo de 50, ela ativa e estabiliza. Então se ela ficar toda hora tentando estabilizar, é porque tem pequenos vazamentos. Mas no comum, essa bomba fica parado, né? Esse manômetro fica estacionado. Se você está tendo despressurização brusca, é porque alguma coisa foi mexida. Desde um hidrante que foi aberto por alguém, de sacanagem, né? Ou até um sprinkler que está estourado dentro de uma unidade, né? Por conta de algum ou fogo ou algum acidente. Às vezes a pessoa está fazendo uma obra e quebra aquilo sem querer, ou vai mexer, né? Então você tem alguma falha nessa rede, tá? Eu sempre falo que alterações nessas redes de sprinkler pode causar problemas, né? Porque geralmente fazem aquelas mudanças e tal,
e vai causar problemas de pressão depois, futuramente, e pode causar riscos. Tem gente que joga o drywall e cobre as redes de sprinkler. Não pode, a rede de sprinkler ela tem que estar eficiente, ela tem um padrão, né? Você tem que fazer, o engenheiro civil tem que fazer tudo certinho, para que no momento de sinistro não tenha problema no seguro, né? Porque pode alegar que aquilo ali se tornou ineficiente e por isso causou incêndio e sei lá se dá algum problema no seguro. Então, tem que ter essa ideia de que tudo tem que estar dentro do cronograma ali de trabalho e ser eficiente. Mas a coisa que eu chamo a atenção, esses carros elétricos ainda vão apresentar muitos e muitos problemas. E precisa ser repensado esse tipo de bateria, né, que tem combustão instantânea. Você está dentro de uma bomba relógio, praticamente, né? Aí você tem uma série de coisas, né? Batidas de carro, rompimento daquela bateria pelo tempo, pessoas que moram em área de maresia, que pode corroer ali, né? Então você não tem formas eficientes de combate a isso, a esses carros elétricos. Então precisa ser repensado esse tipo de células que eles usam para essas baterias. Precisa ser repensado, né? O carro elétrico é um carro que ele tem muito peso de bateria, né? Isso daí é uma engenharia que não vai dar muito certo. Isso no passado foi tentado e não deu certo. É muito peso, o carro fica muito pesado para poder ter toda aquela estrutura para poder alimentar o veículo, tá? Então isso daí pode ser que no futuro não vá à frente, mas tem que ter um tipo de bateria que não coloque em risco a vida dos passageiros, tá? Então você tem ali esse tipo de situação em redes de instalação de GNV que precisa ser de fato muito estudado, né? E pegar as pessoas que são especialistas nisso, debater esses assuntos, ver quais são as melhores formas para que não aconteça primeiro o problema para depois tentarem resolver. Porque aqui no Brasil é assim, primeiro as coisas acontecem, depois tentam resolver. E às vezes resolve temporariamente, as coisas acabam não indo à frente, porque o trabalho da prevenção custa dinheiro, né? E eles não querem gastar dinheiro. Essa é a realidade.